Boa noite, amantes da cultura, boa noite pessoal que gosta de literatura, que gosta de música, que gosta de teatro, que gosta de artes, enfim, que gosta do conhecimento. Agora finalmente, né, inaugurando aí o canal Leituras do Mundo. E hoje, pessoal, eu trouxe para vocês aqui um livro bem curioso. Vou começar falando sobre este livro aqui, é do Fyodor Hozak. E o nome desse livro é O Culto da Informação, da saudosa editora Brasiliense. Um livro que foi publicado aqui no Brasil em 1988, ou seja, há 31 anos atrás, né? 31, né? Eu sou de humanos, não sou muito bom de conta. Sem querer fazer um trocadilho com o livro, né? Mas acho que é um livro cult, é um livro que dificilmente aparece, apesar de que o Fyodor Hozak ele escreveu um livro muito bacana em 1969 que se chama The Making of a Counterculture, ou seja, a construção da contracultura. Até dizem que foi ele que cunhou esse termo contracultura. Contracultura, se sabem que foi aqueles eventos que aconteceram em 1968 e tal. E como esse autor ele é norte-americano, né, estadunidense, dizem que ele cunhou esse termo contracultura, porque tinha muitos hippies na época, né, e aquele pessoal que se opunha à guerra do Vietnã e tal. Não vou entrar nesse mérito, né, mas é só para citar uma certa relevância que esse autor teve. Então, Fyodor Hozak, me perdoem o inglês, sou muito ruim nas pronúncias, sou melhor no espanhol, mas no inglês eu dou uma escorregada aí, mas... Enfim, Fyodor Hozak, O Culto da Informação, está aqui para vocês. Eu vou colocar depois na descrição do vídeo aí a referência do livro e outras referências que eu vou eventualmente citar aqui. Então eu queria começar citando para vocês aqui... Por exemplo, o que ele está falando aqui, para a gente pensar, começar a desenvolver nosso raciocínio aqui. É a mente que deve pensar sobre todas as coisas, incluindo o computador. E aqui, a última frase. A arte de pensar se fundamenta na espantosa capacidade da mente em criar além daquilo que pretende, além daquilo que pode prever. Então, qual é o fundamento desse livro? Qual é o principal objetivo desse autor, nesse livro aqui? Ele está fazendo um contraponto ao pensar humano, ao pensar do ser humano, né, em contraponto à tecnologia. Isso era uma preocupação muito forte já no final dos anos 80, quando se trata de tecnologia. E aqui ele fala de computador, mas computador a gente vai entender aqui como tecnologia. Só fazendo uma parte, a questão da tecnologia, o correto seria falar pelo grego, né? Técnica ou tekne. Porque tecnologia é o estudo, né? O estudo das técnicas, é o estudo dos instrumentos, é o estudo dos processos, né? Então quando você fala, por exemplo, um smartphone, o smartphone é uma tecnologia. Não, o smartphone é um instrumento, ou é uma técnica. Mas como se consagrou, né, por exemplo, esse livro aqui, esse livro foi muito bem traduzido, é o livro do Bernard Miege, talvez mais para frente até fale dele, que a sociedade é tecida pela comunicação. Então, técnicas da informação e da comunicação. Ele não fala em tecnologias da informação e da comunicação, ele fala das técnicas da informação e da comunicação. Então, o correto seria a gente falar em técnicas, né? Mas, como já ficou consagrado esse termo tecnologia, então tudo bem, vamos falar de tecnologia. Aqui ele fala computador. Né? Na época, nos anos 80, a grande tecnologia era o computador. Hoje não, hoje tem uma amplitude muito maior. Né? E hoje, qual é, né, a tecnologia do momento? É o smartphone, obviamente. Né? Até estou me utilizando de um aqui para fazer esse vídeo tosco aqui. Né? Então, gente, eu fiz uma pauta, né? Vocês verem que eu fiz um certo trabalho de pesquisa aí. Então esses vídeos vão levar um certo tempo, porque eu vou fazer pesquisa mesmo para poder falar uma certa propriedade sobre essas obras, sobre esses autores, sobre esses pensamentos que aí nos perturbam, né? Vamos lá.
Bom, vamos começar então. Ele está falando aqui sobre computador em contraponto à arte de pensar, ou seja, que a tecnologia, a preocupação dele na época era que a tecnologia pudesse dominar os padrões de pensamento humanos. Aí ele cita, por exemplo, cientistas da computação e os teóricos da informação. A teoria da informação, até os anos 80, até meados dos anos 90, ela era importante para entender o que? Justamente esses processos de informação e comunicação. Então a teoria da informação, ela estudava justamente essa questão do quê? De como se construía a informação e de como se veiculava essa informação, de como se processava essa informação. Só que antes da gente falar em informação, a gente tem que pensar na pirâmide do conhecimento. Né? O que é essa pirâmide do conhecimento? Imaginem vocês que na base dessa pirâmide existam dados. E o que são dados? Dados são números, dados são palavras, assim que você não consegue entender. Né? Você pode até fazer talvez uma analogia com um triângulo semiótico ali, que seja signo, significado e significante. Dado seria o quê? Seria um signo, por exemplo. O signo seria um símbolo. Vamos colocar ali, por exemplo, o símbolo da Coca-Cola. Para uma tribo isolada da Amazônia, ela se visse aquele símbolo da Coca-Cola, aquilo para ela seria um dado, porque não tem significado nenhum para ela. Para a gente que já bebe Coca-Cola, a gente sabe que aquilo lá significa isso, refrigerante. Então, além do signo, tem um significante e tem um significado. Mas o dado em si, ele não é informação. Aí, no degrau subsequente dessa pirâmide, aí sim teríamos informação. A informação aí sim seria um conjunto de dados estruturados que aí tem um significado. E acima da informação teríamos o conhecimento. Conhecimento é o quê? É você extrair daquelas informações, tomar decisões a partir dessas informações e estabelecer sim um conjunto de elementos que te agregam conhecimento. E acima desse degrau do conhecimento aí teríamos o quê? Teríamos a chamada inteligência ou a sabedoria. Sabedoria é o quê? Aí seria um conjunto de conhecimentos, de experiência de vida. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo tão grande? Né? Só para a gente entender o que ele quer dizer aqui. Então é muito importante a gente saber o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento e o que é tecnologia. Né? Porque a gente usa tecnologia praticamente 24 horas por dia, né? Seja no banco, seja no celular, seja na televisão, enfim. A gente usa para tudo. Bom, vamos então colocar aqui para vocês algumas das ideias do Fyodor Rozak. Então, por exemplo, começando aqui na página 12, lendo para vocês. Ele acha que a informação existia na época o que ele chamava de culto da informação. Então, são pessoas assim que endeusavam a informação, né? Porque era uma coisa nova. Só que a informação, onde ele fala aqui, indissociavelmente, né, do computador ou da tecnologia. Então ele diz aqui o seguinte: como todos os cultos, também esse tem a intenção de recrutar aquiescência e submissão não refletidas. Pessoas que não têm ideia clara do que quer dizer informação ou por que poderiam precisar dela, são preparadas para acreditar que vivemos uma era da informação. Aqui ele já começa a falar de era da informação. Que faz de todos os computadores, leia-se tecnologia, ao nosso redor, aquilo que as relíquias da cruz significavam na idade da fé, emblemas de salvação. Ou seja, então esse culto da informação, ele entendia assim como algo religioso, né? Algo novo, que promoveria talvez a salvação da humanidade. E ele começou a alertar, aqui nesse livro, um dos poucos autores dessa época, não que fosse um autor distópico, mas era um dos poucos autores preocupados com as consequências do uso dessa tecnologia. Em sequência, aqui na página 15, ele está dizendo o seguinte, e aqui a preocupação dele é com a educação. Como que as crianças, na época, elas iam seguir padrões vinculados a essa tecnologia e desenvolver um pensar a partir desses padrões tecnológicos. Aqui ele diz o seguinte: se finalmente os educadores também forem arrastados pelo culto,
podemos vislumbrar a geração atual de estudantes tolhida seriamente em sua capacidade de pensar e resolver as questões sociais e éticas que nos confrontam. Então aqui é muito importante, não só esse livro não é datado, vamos dizer assim, na sua ideia principal, que é a preocupação dele com o pensamento, em contraponto à imposição tecnológica. Então aqui o que ele fala é muito importante e serve até hoje para nós. Quando ele fala na capacidade de pensar e resolver as questões sociais e éticas que nos confrontam. Então aqui entra uma reflexão para nós aqui. Aonde que nós, vamos dizer assim, aonde que nós paramos de pensar ou desenvolver um pensamento crítico e aonde que nós simplesmente reproduzimos padrões, né? Porque nós reproduzimos padrões. Quando a gente utiliza um Facebook, um Twitter, enfim, existem padrões que nós devemos seguir, né? Não regras, mas existem padrões. Então nós vivemos condicionados a esses padrões. É meio apocalíptico isso, mas acho que é algo que devemos pensar mesmo. Bom, aqui na página 34, também, o que ele está falando aqui, ó, dos teóricos da informação, como eu já havia comentado antes com vocês, né? Então, para o teórico da informação, não importa se estamos transmitindo um fato, um juízo, um clichê vazio, um ensinamento profundo, uma verdade sublime ou uma obscenidade grosseira. Tudo é informação. A palavra passa a ser amplamente generalizada, mas um preço, o significado daquilo que é comunicação é nivelado, o mesmo ocorrendo com o valor. Então aqui você vê que tem essa preocupação em generalizar tudo como informação, né? E qual é o significado daquilo que é comunicado e nivelado? E aí você entra numa questão de valor. Que valor tem essa informação? Eu tô vendo aqui, tá ficando longo e tem coisa para falar aqui. Então se ficar chato, vocês comentam aí que no próximo eu tento fazer mais curto, porque isso aqui, bom, me fascina, espero que fascine vocês também, espero que vocês comentem aí. Vamos seguir. É interessante, nos anos 80 surgiram os grandes teóricos, né, da comunicação. Quer dizer, depois de Marshall McLuhan, por exemplo, né? Marshall McLuhan foi o grande pioneiro da área da comunicação. Mas aqui ele cita dois grandes autores, que é o John Naisbitt, que ele escreveu Megatrends, e o Alvin Toffler, que escreveu Third Wave, a Terceira Onda, que foi um baita best-seller aí na área da comunicação aí nos anos 80, né? E é engraçado que ele chama esses caras aqui de futurólogos. Por que futurólogos? Porque ele pensava que esses caras enalteciam essa emergente era da informação. Então ele fala que esses dois autores, né, acondicionaram para o consumo popular e rotularam como o crescimento da economia informacional, né, que é uma coisa até a gente vive hoje, essa economia informacional, o advento da era da informação, né? Então você vê que todos os acadêmicos hoje, quando falam da Revolução Agrícola, Revolução Industrial e Revolução da Informação, né? Aí a era da informação. Isso é uma coisa que acontece, né? Que já está acontecendo isso já há muitos anos aqui, pelo menos começou a se estabelecer nos anos 80, para nós aqui no Brasil, que a gente sempre foi um pouco mais atrasado em relação às tendências, né, nos anos 90 e etc. Bom, deixa eu passar essa citação aqui, que vai ficar comprido esse vídeo. Então vamos passar aqui para a próxima, na página 60, aí tem mais uma consideração aqui interessante dele, que é a questão da realidade. E aqui ele cita esses futurólogos, né, que era o Alvin Toffler e o Naisbitt, etc. E ele fala assim que no futuro, né, segundo esses futurólogos, existiria a tal da escrivaninha inteligente, né? E aqui você vê que interessante que ele conta aqui, ó. Bancos de dados para quaisquer propósitos serão instantaneamente acessíveis por meio de programas amplamente integrados de uma unidade organizativa, contábil e administrativa. Isso tem qualquer panificadora hoje em dia, né? Que é um sistema que gerencia todas as informações contábeis de clientes. Hoje é muito comum. Cartas eletrônicas serão a regra, e hoje são a regra nas grandes empresas, né? O e-mail,
né? Hoje em dia também se utiliza muito o WhatsApp e outras ferramentas como Messenger, né? Tem os messengers das empresas. Então é coisa que está acontecendo hoje aqui. Isso foi um exercício de futurologia que deu certo, né? Por parte desses autores. E vamos falar um pouquinho sobre pensar. Eu coloquei algumas considerações aqui. O que ele diz aqui? Confiou-se ao computador, essa tecnologia, o papel de um anjo protetor benigno que atenuará nossas responsabilidades de adultos, que se tornaram excessivamente incômodas e opressivas. Isso aqui eu acho um ponto importante do livro, muito importante, aliás, porque nós não pensamos e nós não nos damos conta de como a tecnologia ela incorpora muito do nosso pensar. E aí acabamos nos tornando mecânicos e quase obedientes a essa tecnologia. Desde você colocar no seu smartphone para despertar pela manhã, até você receber uma notificação de um jornal também pelo smartphone, até você postar, sei lá, o seu dia a dia no Instagram, vira uma coisa quase mecânica mesmo. Você tem que fazer. Se você não vê o seu Instagram, se você não vê o seu Facebook, seu Twitter, você chega a passar mal, né? Então é isso que eu achei interessante aqui, que ele coloca a tecnologia, né, de uma maneira, claro, sarcástica e irônica, né? Esse papel de anjo protetor, que atenuará nossas responsabilidades. E aí ele coloca em questão onde estão as nossas responsabilidades no pensar. Então a gente deixa de pensar para nos tornar seres mecânicos, escravos mesmo da tecnologia, né, gente? Nós somos escravizados pela tecnologia sem nos dar conta disso. Bom, vamos seguir adiante que está ficando bem comprido isso aqui. Aí está falando do pensar também, da obsolescência humana, e isso aqui é uma coisa muito maluca, gente, porque para quem é fã desses filmes de ficção científica, aí, de cyberpunk, e para quem gosta de cibercultura também, sempre tem essa coisa distópica, né, de um futuro onde o ser humano ele vai se transformar num ciborgue, onde ele vai ser escravo da tecnologia. O Kubrick já falou isso em 1969, lá no 2001, e ele entra nessa questão aqui também. Ele fala em obsolescência humana, só que obsolescência humana é um termo muito forte, né? Porque eu acho que ele quis dizer mais um aspecto da obsolescência do pensar. Ou seja, nós, como seres humanos, nós nos tornaríamos obsoletos em referência à imposição da tecnologia. Coisa muito maluca isso aqui. Ele fala de um meio ambiente informatizado, né, ou seja, rodeado de tecnologia, de máquinas, enfim, que deveria estar sob nosso controle, e não está, né? A gente pensa que nós somos detentores da tecnologia, e nós não detemos a tecnologia. Então esse meio ambiente informatizado deveria estar sob nosso controle, e não está. Aí uma certa distopia que ele fala que é uma visão sinistra da vida, que assume que devemos nos tornar timidamente as vítimas da cultura que criamos. E é verdade, né? Nós somos vítimas dessa cultura que a gente cria. Inclua-se aqui a tecnologia, os meios de comunicação e etc. Vamos passar aqui, tem muita coisa para comentar com vocês. Ah, tá. Um ponto legal que ele fala aqui são das ideias mestras. Então aqui ele está falando o seguinte: o computador, a tecnologia, sustenta a possibilidade de dar forma aos nossos pensamentos, ou mesmo a nossa própria concepção de pensamento. Ou seja, eu penso que penso, né? Isso é o mais provável a ocorrer no futuro próximo, e a gente está falando aqui em 1988, né? Devido à ampla escala da entrada dos computadores nas escolas, a preocupação dele é sempre com a educação, né? Essa colocação da tecnologia nas escolas, em todos os níveis, que se forma toda uma geração de estudantes. E aqui eu quero colocar para vocês aqui a ideia mestra, que é uma coisa muito preocupante e que a gente deveria pensar de uma maneira assim bem crítica. Vamos aqui para a página 145, está ficando grande isso aqui, acho que vou ter que dividir esse vídeo, né? Bom, depois vocês comentam se está grande, mas vamos lá. Ideias mestras. E aqui sim é um ponto bem contundente.
O que são essas ideias mestras? Bom, são grandes ensinamentos morais, religiosos e metafísicos que são a base da cultura. Então, uma ideia mestra para ele seria, por exemplo, não um dogma, mas seria um axioma. Um axioma. E aqui ele cita como exemplo aquela famosa frase: todos os homens são iguais. Né? Que não chega a ser informação isso. Né? Isso, na verdade, seria um dado. Mas porque, como assim todos os homens são iguais? Em que contexto? Num contexto político, num contexto econômico, num contexto religioso? Aí ele fala dessa ideia mestra. Qual é o problema da ideia mestra aqui? As ideias mestras trazem ordem à experiência. Isso pode ser feito de maneira profunda ou superficial, nobre ou selvagemente. Nem todas as ideias são humanitárias. Algumas que tornam-se ideias mestras e podem até mesmo ser bem-sucedidas são perigosas, vis e destrutivas. E aqui vocês vão entender o que ele quer dizer. O Mein Kampf de Hitler é um livro cheio de ideias tóxicas, que nasceram da vingança e do ressentimento. Apesar disso, tornaram-se por um breve período a ideia mestra de uma sociedade conturbada. Ninguém que tenha lido aquele livro e odiado seu conteúdo o leu porque pensasse que talvez o autor tivesse apresentado erradamente os fatos. Ninguém que tenha lido aquele livro com paixão importou-se com a precisão de informações. O apelo do livro, aceito ou rejeitado, está estabelecido em um nível diferente da mente. Então a ideia mestra é essa coisa que pode servir tanto para dominação quanto para outros fins. Mas a ideia mestra que ele diz é essa. A ideia mestra ela não tem assim uma base fundamentada. Né? Essa citação do Mein Kampf aqui achei interessante como uma ideia mestra de uma maneira geral. E tem outras ideias mestras aqui que ele dá exemplo que vocês vão entender. Exemplos norte-americanos. Bom índio é aquele que está morto. Uma ideia mestra. Os fins justificam os meios. Meu país, no caso o país deles, certo ou errado. Então essas são as ideias mestras. E eu queria fazer essa ponte dessas ideias mestras que ele passou. Por exemplo, a gente vive rodeado de ideias mestras hoje. Quando a gente posta no Facebook lá uma frase, né? Não vou entrar aqui no mérito nem de direita nem de esquerda, enfim. Coloca uma frase no Facebook. Isso acaba se tornando uma ideia mestra. Porque você gosta daquilo, você compactua com aquilo, mesmo aquilo não tendo talvez um fundamento, não sendo bem fundamentado, mas acaba se tornando uma ideia mestra. Entendeu? E essas ideias mestras podem ser perigosas, porque elas não têm fundamento. Então isso aqui é muito interessante também do pensamento do Roszak, enfim. A mente que possui poucas ideias, continuando nas ideias mestras aqui. Aí chegando no individualismo, né? No individual de cada um. A mente que possui poucas ideias é tosca, ilimitada, mesquinha e defensiva em seus julgamentos. Nada é mais perigoso que uma ideia, disse em certa ocasião Émile Chartier, quando é a única que temos. Ideia mestra, né? Aí por outro lado, né? O que pode combater, né, esse mal da ideia mestra. A mente, que possui muitas ideias, está equipada para fazer avaliações mais elegantes e oportunas. Está aberta e receptiva à sua própria experiência e ainda capaz de comparar essa experiência com a de outros, fazendo distinções e escolhendo, dessa maneira, suas convicções com cuidado e elegância. Então, é amplitude de pensamento. Né? Não só se ater a uma ideia mestra, mas é sempre fazer essa troca de informações, é buscar outras fontes de informação e etc. Tem coisa aqui para frente, vamos lá. 148, cadê a página 148? Ah, 148 eu já vi. Vamos lá então, para as reflexões finais. Isso aqui está ficando muito grande. Bom, eu anotei alguns pontos aqui para a gente, baseado aqui então no livro do Roszak, O Culto da Informação. Alguns tópicos então, né, para a gente rever tudo que a gente falou aqui. Tudo que eu falei, né, não é o que a gente falou. Isso aqui é um monólogo, né, espero que se torne um diálogo, através dos comentários de vocês. Bom, a tecnologia já nos domina por completo, isso eu já havia comentado.
E é verdade, a tecnologia nos domina por completo, mesmo de uma maneira sutil, mesmo de uma maneira que não seja assim tão evidente, mas ela está em todo lugar. A tecnologia hoje é o Big Brother, não adianta. O pensamento crítico foi substituído por falsas ideias mestras, que eu acabei de falar agora. Então, essa questão de ideia mestra, todos os homens são iguais. Índio bom, índio morto na concepção dele, tá, gente? Se você não tem essa diversificação de pensamento, de entender o outro, de absorver também o que o outro diz, acaba se tornando perigoso, né? Porque essa ideia mestra acaba sendo algo monolítico e que se torna uma verdade. Deixa de ser um axioma e passa a ser um dogma, que é muito perigoso. E o que acontece hoje, tá? Em todas as áreas, não só na área política, na área religiosa. Vamos dizer assim, dois pilares principais de ideias mestras, né? Política e religião. Tá? Então, o pensar é sempre bem-vindo, o pensamento crítico é sempre bem-vindo. Seguimos padrões. Né? Eu já tinha falado sobre padrões, a gente segue padrões, tecnologia. Né? Fugir a um padrão implica em erro do sistema. Isso aqui é uma brincadeira que eu fiz aqui em cima desse texto dele. Né? Esse erro do sistema aqui, aquele erro fatal. Pô, você não seguiu um padrão de programação ou você não fez uma transação correta no sistema, vai dar erro de sistema. Então, a gente está muito preso a padrões tecnológicos. Não sei se minha voz está baixa aqui, espero que não. Já estou falando quase meia hora aqui. Fugir a um padrão implica um erro do sistema. Então, nós estamos muito presos a padrões. Né? Eu acho que a gente tem que usar o livre pensamento. O não uso do cognitivo. Né? Qual é o nosso grau de cognição hoje? Digitar coisas desconexas ali na busca do Google para receber alguma coisa, né? Então, essa estruturação de raciocínio, essa estruturação de pensamento, ela está se perdendo. Então, a gente está deixando de usar a nossa inteligência, muitas vezes. Nós pensamos que a tecnologia nos auxilia na inteligência. É claro que auxilia. É claro que auxilia. Estou falando dos aspectos corriqueiros disso, né? Aos quais nós estamos presos e aos quais nós não percebemos que não pensamos, muitas vezes não pensamos. Então, o grande mérito desse livro aqui é resgatar essa preocupação com o pensar em detrimento da tecnologia. Bom, eu ia falar da simulação, que ele fala aqui também das crianças que aprendem a desenhar pelo computador, e isso gera uma certa ruptura, né, no cognitivo da criança. Porque você pegar um papel e escrever, ninguém mais escreve hoje em dia, né? Tirando aqui o velhinho aqui, né, que faz as pautas aqui na mão, mas dificilmente a gente escreve, a gente digita ou a gente fala, né, por algum programa de voz, etc. Essa simulação, né, ela é perigosa, e até citar para vocês aqui, e quero trabalhar com esse cara mais tarde aqui, que é o Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, filósofo, sociólogo, filósofo francês, e escreveu uma obra muito legal, que se chama Simulacros e Simulação. O pessoal da Matrix, aí, que assiste Matrix, deve ter ouvido falar nesse cara. Porque, acho que foram os irmãos Coen, me corrijam se eu estiver errado, que fizeram o roteiro de Matrix, ou que dirigiram Matrix. Eles se basearam no Baudrillard, em simulacros e simulação. Então, vamos pensar, só para deixar para reflexão aqui, será que a gente está vivendo uma simulação da vida? Né? Ou será que a gente está num simulacro da vida? Eu vou deixar aqui na descrição também, não é pertinente esse assunto, mas eu anotei aqui por causa da questão do simulacro, tem um clipe da banda R.E.M., que se chama Imitation of Life, e esse clipe é fantástico. Esse clipe é mais ou menos o que nós vivemos hoje. Só que eles falam de maneira mais crítica, né, na sociedade de consumo e tal, mas essa questão do simulacro é bem sacada por eles. Simulacro e simulação, né? Simulacro é diferente de simulação. Eu vou entrar nesse mérito mais tarde, né, porque está muito grande aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, eu acho que é isso. Ficou grande pra caramba, eu pensei que ia dar 10 minutos, tô vendo aqui que deu meia hora de vídeo, não sei se... Bom, comenta aí, eu sei que não é todo mundo que tem tempo de ficar meia hora assistindo o vídeo, ainda mais um vídeo de um velhaco e chato como eu aqui. Mas espero que vocês tenham gostado.
Comenta aí e já estou com projetos para os próximos vídeos. Já estou com uma pilha de livros na fila aqui para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver muito comprido, comenta. Eu divido os próximos em partes para ficar mais palatável. Se vocês não entenderam também o que eu falei, comenta aí, a gente tenta explicar de novo e vamos discutindo. Vamos sempre atrás de cultura, sempre atrás do pensamento crítico sempre. Viva a cultura! Leituras do Mundo, Maurício Santana, um abraço para vocês, valeu!